Olá, queridos alunos, cá estamos novamente em mais uma aula de Matemática D, dessa vez a aula 6. Sou novamente a professora Raquel e hoje nós vamos falar de um assunto que ele é muito importante. Todo professor fala que a matéria dele é muito importante, todo professor fala, todo mundo sabe que matemática é a melhor matéria de todas, mas todos os conteúdos dentro de matemática são importantes, não estou discutindo isso, mas regra de três é muito importante. Eu não estou nem brincando dessa vez. Estou falando com sarcasmo, parece que estou, mas não estou. Regra de três é muito importante. E assim, até para aquelas pessoas que não vão seguir para a área de exatas, né? Aquela pergunta tradicional que é: onde eu vou usar Bhaskara na minha vida? Onde eu vou usar Teorema de Tales na minha vida? Onde eu vou. Sempre tem essa coisa, né? Para que eu preciso aprender isso? Meus amigos, regra de três é um negócio que você nunca vai se questionar para que você aprendeu. Porque ela é muito importante, ela é muito utilizada. A gente usa noções de regra de três sem nem perceber. E regra de três, ela é o canivete suíço da matemática. Vocês não têm ideia, ou vocês já têm, né? Não sei, estou assumindo aqui que vocês não têm. Perdoem aí a minha ignorância. Mas vocês não têm noção de quão importante é a regra de três, o quanto a gente usa a regra de três. É surreal a quantidade de aplicações, né? Eu não diria que aplicações, a quantidade, como a gente pode fazer o uso dela em tantas áreas diferentes, em tantas sub-áreas diferentes da matemática, o quanto eu continuo usando isso em engenharia o tempo todo, né? Outros professores de outras áreas podem continuar falando sobre isso também. E ela é muito importante. Então, por ser assim tão tô tentando achar um sinônimo de importante para não ficar falando só importante nesse vídeo, mas eu tô falhando miseravelmente aqui. Pelo fato dela ser tão usada, né, de ser tão aplicável, o Enem ele tem uma tara em regra de três. Vocês não têm noção do quanto que o Enem é fissurado em regra de três. Eu fiz aqui uma pequena montagem para vocês entenderem mais ou menos qual é o poder de regra de três no Enem. Então você tem aqui Thor chegando em Thor Ragnarok, mas é mais ou menos isso que é você saber regra de três no Enem. E eu fiquei chocada da primeira vez que eu fiz o Enem. Fiz o Enem na primeira vez no primeiro ano de ensino médio, como treineira. Naquela época podia, então eu me inscrevi e fui sem muitas esperanças, né? Porque primeiro ano de ensino médio, escola pública. Então eu não tinha muita matemática no primeiro ano ainda, mas eu já sabia a regra de três. Eu cheguei lá, meus amigos, e eu até que mandei bem naquele ano, né? Não foi tipo, uau, mas foi bom, assim, foi legal. E eu fiquei muito surpresa, porque eu resolvi a prova praticamente de trás para frente, de frente para trás, assim, usando regra de três. E continua sendo assim. Se você olhar as provas anteriores, sempre muita regra de três, a gente vai usar, a gente precisa aprender isso, eita, nós. Isso precisa ficar muito claro na cabeça de vocês. Toda matéria é importante, mas essa é muito importante mesmo, tá? Não estou brincando. Todo professor vai concordar que regra de três é o abecedário da matemática. É muito importante mesmo. Eu estou tentando não falar importante, eu estou falhando miseravelmente. Mas vamos continuar. Antes da gente ir direto para a regra de três, vamos lembrar o que é razão entre dois elementos. Razão, elementos aqui, um nome diferente para número, mas é número, quantidades, digamos assim. Então, se a gente conhece a razão entre esses dois elementos, a gente pode escrever um segundo elemento a partir de um primeiro que a gente já conhece, da medida de um primeiro elemento. Então, pode parecer um pouco estranho a gente estar falando de razão agora e esses nomes aí que talvez vocês nunca ouviram falar, mas isso é muito mais cotidiano do que vocês imaginam. Vocês já conhecem tudo isso. Algumas nomenclaturas padrões aqui, por exemplo, dobro, metade, triplo, terço, todas essas são razões entre dois elementos. São tipos de razão. Então, se eu tenho, por exemplo, um primeiro valor, vamos chutar 15, digamos. O dobro, você já sabe, você vai obter um segundo elemento a partir da medida do 15, utilizando essa razão que você tem. Então, o dobro de 15, pô, você já vai saber que é 30, metade, 7,5, triplo, 45. Então você sabe calcular um segundo elemento a partir da medida de um primeiro, desde que você conheça a razão entre esses dois. Entre esses dois, matematicamente, a divisão entre esses dois valores. Eu prefiro escrever assim, como um quociente, porque razão é meio que um sinônimo para fração, né? Mas você poderia reescrever essa equação, veja, como segundo elemento, passando esse primeiro elemento para o outro lado, segundo elemento igual ao primeiro elemento vezes a razão. Então, se eu tenho, por exemplo, 15, e é o dobro, a razão é 2, o segundo elemento vai ser 30, porque é 15 vezes 2.
Você multiplica o primeiro elemento pela razão, você obtém um segundo elemento. A maneira como a gente encontra é a partir desse quociente aqui. Então, alguns exemplos de razão. Eu tenho, por exemplo, 2 cubos e 1 cubo. A razão entre esses dois elementos é 2, no caso, porque eu tenho 2 no segundo, 1 no primeiro, 2 sobre 1 é 2. Esse é um exemplo bem bosta, porque assim, será que eu posso falar esse tipo de palavra? Agora já foi. Mas enfim, na maioria das vezes, a gente está mais interessado em correlacionar elementos de natureza diferente. Então a gente está correlacionando aqui, por exemplo, quantidade de ração por número de doguinhos. Então eu não achei um pacote de ração e aí eu escolhi botar um saco de pão mesmo. Mas aí vocês abstraem, eu sei que vocês estão visualizando um pacote de ração, então tá tudo certo. Então eu tenho 20 quilos de ração para 2 doguinhos, né? Eu não estou falando de unidade de tempo aqui, porque senão eu vou falar uma unidade de tempo errada. E aí todo mundo vai falar que eu vou estar ou maltratando os doguinhos, ou eu estou tratando bem demais os doguinhos. Então vamos só falar 20 quilos para 2. Essa é a razão. Então 20 para 2, isso é igual a 10. Esse 10 ali que está sem unidade, mas na verdade a unidade seria quilos de ração por cachorro, certo? Então a gente pode calcular a razão entre elementos diferentes também. E como é que isso vai se relacionar com a regra de 3 que a gente tem? Porque a ideia da regra de 3 é justamente trabalhar com o conceito de frações equivalentes. E, professora, eu já não lembro mais o que é fração equivalente. A gente já viu isso? A gente já viu isso, né? Na verdade, vocês viram isso com a professora Yuri, na aula 3, que é a aula de frações. Então, o que são frações equivalentes? Eu tenho aqui, por exemplo, esse é um exemplo fácil e clássico, né? 2/4, isso daqui é equivalente, é igual a meio, porque se eu dividir por 2 em cima e embaixo, eu cancelo esse 2 e esse 4, cancelando, acho que é a maneira como vocês preferem falar. Isso daqui vai ser um meio. Essas frações são iguais, equivalente, igual, né? Tudo a mesma coisa. Então, o que acontece? Como é que a gente vai aplicar isso na regra de 3? E a ideia aqui, lembra que a gente viu razão e a maneira como eu apresentei razão para vocês foi como uma fração. Então, na verdade, isso daqui vai ser aplicável na regra de 3 porque a gente vai comparar razões. E, na verdade, comparar razão vai ser calcular frações equivalentes. Observe nesse mesmo exemplo que a gente tinha aqui, dos 20 quilos de ração para 2 doguinhos. Então, a minha pergunta agora é, se eu tenho 3 doguinhos, quanto de ração eu preciso, considerando que eu vou manter a razão quilo por doguinho? Então, a minha solução, no caso, seria comparar essa razão que eu conheço, 20 sobre 2, com uma razão que é de interesse, que é desses 3 doguinhos aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Então, veja, se eu tenho 20 sobre 2, e a razão vai ser a mesma entre esses dois, bom, 20 sobre 2 é equivalente a 10 sobre 1. Eu dividi por 2 aqui, e aí se eu multiplicar por 3, eu tenho 30 sobre 3. E aí 30 sobre 3, 3 embaixo do denominador é o número de doguinhos, né? Então eu estou precisando de 30 quilos de ração. Então seriam 30 quilos de ração para 3 doguinhos. Eu achei o número de ração usando a razão que eu já conhecia de um caso anterior. Só que seria mais ou menos isso daqui que eu estaria fazendo, uma razão conhecida e uma razão procurada. Mas vocês vão concordar comigo que esse método aqui, ele não é um método muito utilizado. Na verdade, ele é um método muito utilizado, mas não dessa maneira como eu apresentei. Porque isso é meio confuso. E a gente não gosta muito de trabalhar de maneiras confusas, porque, você sabe, você entra na sala fazer a prova, e aí os caras botam um cronômetro no quadro, e aí é desespero, né? E quando você tá desesperado, você não quer métodos confusos para você fazer, porque você vai errar, entendeu? Se tem uma chance de você errar, você vai errar. Então, nosso objetivo aqui é deixar as coisas claras para que você não tenha dúvidas na hora de fazer a tua prova. Cara, ter dúvida é normal, né? Não entendam mal o que eu estou falando. Mas no sentido de que a gente não pode se dar o luxo de ter métodos duvidosos, tá? A regra de 3, ela vai fazer justamente isso. Ela vai fazer a mesma conta que a gente fez, só que de maneira menos confusa do que a gente fez. Então, aqui, na verdade, não seria comparar proporções, né? Pensando bem, seria comparar razões, tá? Proporção é o que a gente está fazendo. Porque a gente encontra uma proporção entre, no caso anterior, entre doguinhos que a gente já conhecia para o novo, para a nova quantidade. Então a gente está fazendo uma proporção entre duas razões, né, uma comparação entre duas razões.
Então, o mesmo exemplo, 2 cachorros, 2 doguinhos para 20 quilos. E aí eu tenho 3 cachorros para uma quantidade de ração que eu não conheço, que eu quero descobrir. Então veja que isso é uma maneira muito mais organizada da gente colocar as informações, e a gente coloca essa barra aqui para separar, e eu leio como 2 cachorros estão relacionados com 20 quilos, né? Ou 2 cachorros está para 20 quilos. Então, vocês viram que meu português não é muito bom, eu já joguei o português no lixo aqui nessas primeiras frases que eu falei para vocês, desculpa, tá? Eu juro que era muito bom em português quando eu tava no ensino médio, mas daí a faculdade, ela meio que dá uma enferrujada na gente, né? Complicado. Mas enfim, a gente tá falando aqui de regra de 3 diretamente proporcional, eu não falei ainda os 2 tipos de regra de 3, fiquem tranquilos, vocês nem sabem ainda que são 2 tipos de regra de 3, né? Estou me adiantando aqui, mas abstraio o que eu estou falando, estou dando spoiler, na verdade. Finjam que regra de 3 é isso daqui, entendeu? Daqui a pouco vai ficar tudo claro, vocês vão ver. Olha só, quando a gente tem uma regra de 3 diretamente proporcional, a gente vai multiplicar esses valores em x. Como assim multiplicar esses valores em x, professora? É simplesmente assim, olha, o de cima com o de baixo com o de cima. Vocês viram que cruzou aqui o vermelho e virou um x. Então eu tenho 2 vezes x é igual a 3 vezes 20. Então 2x igual a 60, x igual a 30. Basicamente, o que a gente fez aqui? A gente fez exatamente aquela comparação entre frações equivalentes, porém, sem explicitar as frações de uma maneira direta. Por isso que é uma regra, né? Regra é um passo a passo, uma receita de bolo. Eu, particularmente, não gosto muito de receita de bolo. Eu não gosto muito de doce, mas assim, né? Voltando aí pro assunto, receita de bolo, muitas vezes, a gente se satisfaz em aprender aqueles passos ali e não entende muito bem o que tá por trás. Eu não tenho nada contra passo a passo, tá? Muito pelo contrário. O que eu estou falando é, você pode usar receita de bolo? Claro que você pode. Mas eu recomendo fortemente que você sempre use pensando em frações equivalentes, que é o que, por exemplo, originou esse método aqui, sabe? É importante a gente saber um método, uma regra, mas também é importante a gente saber o conceito por trás. É importante a gente saber de onde surgiu, ok? Principalmente se você tiver específico de matemática, se você for para a área de exatas, né? Se você for de outras áreas, não precisa ser tão rigoroso assim. Mas se você gosta disso, não se contente em aprender só as regrinhas, tá? Lembre-se sempre de fazer esse passo anterior, de mentalizar, aí você aplica as regrinhas e vai, sabe? Mas sempre lembre que toda regrinha tem uma teoria por trás que originou aquilo. Então essa regrinha aqui de multiplicar em x é muito útil, eu uso ela o tempo todo. E aí a gente obtém o resultado, observe aqui os mesmos 30 kg de ração que a gente obteve anteriormente, de uma maneira bem mais direta e menos confusa, né? Que é o que eu escrevi ali. Então, o que é ser diretamente proporcional? Que é o que eu dei spoiler para vocês. Porque essa regrinha funciona quando ela é diretamente proporcional. Então, é basicamente o que está escrito aqui, olha só. Se eu aumento o número de cachorros, eu tenho que aumentar o consumo de ração. Então, ao mesmo tempo que aumenta a quantidade de cachorros, aumenta o consumo de ração. Eu simbolizo isso com uma flecha para cima. Então, aumentei cachorros, tenho que aumentar a ração. Então, eu estou aumentando os dois ao mesmo tempo. E aí, se você tem aumenta com aumenta, vai ser diretamente proporcional. E aí você já começa a imaginar que o inversamente proporcional vai ser aumento com diminui, e você está certíssimo. Porém, aqui o que eu estava falando para vocês, a proporção vai ser exatamente a igualdade de rações. Ai, Jesus Cristo. De razões. Então, A sobre B, C sobre D. Então, seria 1 sobre esse sobre esse, mas isso daqui é o que originou. A gente está muito mais interessado em multiplicar em x. Lembra? Diretamente proporcional, multiplica em x. Por quê? Porque tem ali uma equivalência de frações. Mas regra de 3, multiplica em x e vai que mata no peito, que é isso daí. Entendeu? Bom, inversamente proporcional seria o que eu falei, o contrário. Então, suponha que você tem um número de cachorros. Se você tem mais cachorros, você tem menos dias ruins na sua vida, porque doguinho é tudo de bom. Então, a partir do momento que você aumenta o número de cachorros que você tem, você vai ter menos dias tristes na sua vida, porque doguinho é felicidade. Olha aí, olha esse doguinho, olha outro doguinho, e olha outro doguinho.
E na verdade esse exemplo aqui, ele é uma merda, entendeu? Mas assim, eu coloquei ele aqui porque eu queria botar foto de doguinho, porque foto de doguinho é tudo de bom. Então, vocês também queriam ver foto de doguinho. Vocês estavam em um dia ruim e vocês não sabiam que precisavam da foto desses doguinhos. E agora vocês têm as fotos desses doguinhos. Então agora vamos para um exemplo mais concreto, digamos assim. Então esse exemplo é um clássico, inclusive eu acho que o exemplo que está na apostila de vocês, que é tempo de cocção. Então, se eu tenho um forno a 100 graus Celsius e eu demoro 1 hora para cozinhar um certo alimento, para assar, a minha proporção desse caso vai ser inversa, vai ser inversamente proporcional. Porque se eu aumento o tempo no forno, eu vou diminuir o tempo. Perdão, se eu aumento a temperatura do forno, eu diminuo o tempo necessário para cozinhar. Porque ele vai assar mais rápido o alimento que está ali dentro. Então, se eu usasse a regra de 3 do jeito que eu tinha feito, olha, 100 graus dividido por 1 hora, 200 dividido por meia hora, que é comparação de razões, que nem eu tinha feito anteriormente, isso daqui ia dar 100 igual a 400, que é um absurdo. Então, não. Não é assim. Se um tá crescendo e o outro tá diminuindo, a gente vai ter que fazer de uma maneira contrária. Nesse caso, a conta que daria certo, olha, seria 100 graus vezes 1 hora é igual a 200 graus vezes meia hora. Então, é uma regra invertida, porque a razão está ao inverso. É bem complexo, mas não é muito, não. Então, seria basicamente pelo fato de que um está aumentando e um está diminuindo. E isso daqui é muito questionável, né, em termos de culinária aí, porque aumentar a temperatura diminui o tempo de cocção. A galera que é chefe de cozinha aí ia falar, desculpa aí, deusa Paula Carosella. A gente assiste tanto Masterchef pra vir falar um exemplo desse, mas esse é um exemplo didático, isso não tem compromisso com a realidade, é só para vocês entenderem a ideia de proporção inversa. Então vamos voltar aqui nesse slide de regra de 3 inversamente proporcional. Dessa vez a gente precisa de uma regra para fazer aquela conta que a gente fez anteriormente e ficou super confusa de uma maneira mais direta. Então o que está acontecendo? Tem os 100 graus relacionado com 1 hora, 200 graus está relacionado com alguma quantidade de horas. Porém, dessa vez, observe que a partir do momento que eu aumento a temperatura do meu forno, eu diminuo a quantidade de tempo necessário. Então, se na diretamente proporcional a gente multiplicava por x, não tem muito jeito, né? Não tem muita opção aqui. Então, nesse caso, a gente vai multiplicar em linha, porque senão eu teria que multiplicar em x, ia ser a mesma coisa. Então, eu vou multiplicar em linha, e aí eu tenho 100 vezes 1 na linha é igual a 200 vezes x na linha. Então, eu obtive 200x igual a 100, x é igual a meio, que é exatamente o que estava no slide anterior, meia hora de cocção. É bem simples. Diretamente proporcional, multiplica em x, inversamente proporcional, multiplica em linha. Essa é a regra geral, para vocês saberem. E aí vocês viram que a gente teve que entender, né, quando uma grandeza é diretamente proporcional à outra e quando uma é inversamente proporcional à outra. Às vezes, o enunciado te dá essa informação. Ele fala, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Mas, na maioria das vezes, você, usando a lógica, né, usando... É lógica mesmo, sabe? Você vai olhar duas grandezas e vai relacionar elas. Tipo, quanto mais essa, menos essa. Vocês vão ver quando a gente fizer exercício que isso vai ficar mais claro. Mas o primeiro passo é identificar se é diretamente proporcional, inversamente proporcional, porque como vocês viram, se eu resolvo de um jeito errado, eu chego a absurdos matemáticos, a resposta vai dar totalmente errada. Então, se eu tenho essa inversa e essa direta, como é que eu posso relacionar esses dois tipos de grandeza? Existe uma maneira de eu transformar uma em outra? Fisicamente é uma palavra errada. De maneira lógica, não. Mas de maneira matemática, sim. Então, por exemplo, nesse caso aqui anterior, você tinha aumenta o tempo de cocção, diminui o tempo aqui, e aí a gente tinha concordado que você multiplicava em linha para resolver essa regra de 3 inversamente proporcional. Mas veja que se eu inverto essa coluna, eu tenho que multiplicar em linha para resolver, mas eu inverti, agora eu estou multiplicando em x, eu estou multiplicando cruzado. Então, isso daqui de baixo é uma regra de 3 diretamente proporcional. Vocês concordam? Vejam que isso daqui, esses valores que estão relacionados frente a frente, não fazem mais sentido nenhum em relação àquele exemplo do forno e blá blá blá. Mas matematicamente eles fazem sentido. Matematicamente eu transformei uma inversamente proporcional em uma diretamente proporcional. Então, essa é a relação que existe entre uma e outra. É só isso que tem a aula, professora? A aula é meio curta de conteúdo, digamos assim. Porque a regra de 3 é simples, mas é super importante. Bom,
mas também não é, né? Na verdade não é. E olha só, muito cuidado aqui também, porque você tem actually aqui, e actually é um falso cognato da língua inglesa, não significa atualmente, cuidado, significa na verdade. Então sim, mas na verdade não. Porque isso que a gente viu, essa relação entre regra de 3 inversa e direta, vai permitir a gente resolver um novo tipo de regra de 3, que é a regra de 3 composta. O que é a regra de 3 composta? É nada mais que a regra de 3 anterior, mas que, ao invés de relacionar 2 elementos, relaciona mais elementos de uma vez. Por exemplo, essa regra de 3 em letras aqui que eu escrevi. Então, eu tenho o elemento A que está relacionado com C, que está relacionado com E. E, ao mesmo tempo, B está relacionado com D, que está relacionado com F. Então, antes eu tinha só uma fatia dessa regra de 3, e agora eu tenho todos esses elementos. Não precisa ser 3, pode ser mais. Então, como é que a gente... Geralmente a gente tem um desses valores aqui, não conhecidos, e a gente precisa encontrar ele. Essa é a ideia da regra de 3. Por isso chama regra de 3, porque você tem 3 elementos conhecidos e o x. E aí você usa esses 3 elementos para achar o x. Aí veja que regra de 3 composta, esse 3 já não faz mais sentido. Porque você tem mais de 3 elementos para achar o x. Mas a gente abstrai aí, tá tudo certo. Então, como é que eu vou resolver tudo isso? Então, basicamente, eu escolhi um exemplo porque vai ser muito mais claro do que eu ficar falando um monte de regrinha para vocês. Esse é o exemplo da apostila, é um ótimo exemplo e vocês vão ver o que eu estou falando. Então, numa gráfica, existem 3 impressoras offset que funcionam ininterruptamente 10 horas por dia, durante 4 dias, imprimindo 240 mil folhas. Tendo-se quebrado uma das impressoras e necessitando-se imprimir em 6 dias 480 mil folhas, quantas horas por dia deverão funcionar ininterruptamente as 2 máquinas restantes? Então veja que eu falei para vocês, regra de 3 é uma maneira visual de organizar a informação. Organizar a informação é a parte mais importante da matemática. Eu digo matemática porque é a minha área de domínio, né? Eu também posso dizer física, que é muito importante você organizar todas as suas informações. Então veja que eu posso organizar da seguinte maneira. 3 impressoras por 10, relacionadas a 10 horas, que estão relacionadas a 4 dias, que estão relacionadas a 240 mil folhas. Então todas essas informações estão relacionadas ao mesmo estado operativo dessa gráfica. Vocês viram que todas essas informações soltas no enunciado agora estão bem visuais e está bem fácil de entender o que está acontecendo. Eu posso fazer isso porque ele está precisando agora. Ele falou que quebrou uma das impressoras, então agora eu tenho 2. Eu tenho 6 dias trabalhados, 480 mil folhas para imprimir. E ele pergunta quantas horas por dia. Então eu tenho X horas por dia aqui para descobrir. É uma regra de 3 composta. Veja que se eu ignorasse esses valores aqui e olhasse só para as 2 primeiras colunas, eu tenho informação suficiente para resolver, não tenho? Eu tenho aqui, eu multiplico, né, cruzado ou em linha, a gente vai descobrir isso mais para frente, mas aí eu resolveria. Mas veja que a partir do momento que eu faço isso, eu estou negligenciando todas essas informações aqui de dias e de folhas. O que estaria acontecendo? Eu estaria assumindo que a quantidade de horas por dia que eu precisava trabalhar era para uma mesma quantidade de dias em funcionamento e para uma mesma quantidade de folhas que eu teria que imprimir. Mas não, são dias diferentes e folhas diferentes. Então, o número de folhas diferentes. Então, isso daqui vai ter um impacto final. Então, eu não posso olhar só para 2 colunas, eu tenho que olhar para todas ao mesmo tempo, porque eu tenho valores diferentes de dias, valores diferentes de folhas, e isso vai impactar no meu resultado final, logicamente. Eu vou reescrever aqui na minha resolução, a minha regra de 3, eu coloquei aqui embaixo, veja, máquinas, horas, dias e folhas, para a gente saber qual era cada coluna dessas informações aqui. Então a gente tem o passo a passo aqui, e o primeiro passo é transformar tudo em diretamente proporcional. Então aqui tem uma pequena observação, que é o simples fato de que antes a gente tinha 2 colunas. Então relacionar 2 colunas era muito fácil. A gente via uma e olhava para a segunda em relação à primeira, se aumenta ou diminui, e era bem direto da gente descobrir. Nesse segundo caso aqui não é mais tão direto, porque a gente tem 4 colunas. Então a gente vai continuar relacionando 2 a 2 as informações, porém, dessa vez, a gente vai ter que escolher 2 colunas para relacionar, porque a gente tem várias opções aqui. É claro que a gente vai escolher relacionar cada uma das variáveis em relação ao x que a gente está buscando, né? Acho que faz sentido. A gente está relacionando àquela que a gente não conhece. Então, para a gente classificar tudo em diretamente proporcional ou inversamente proporcional e daí transformar tudo, então vamos pensar assim.
a coluna que eu estou procurando é a de horas, né? Então, se eu aumento a quantidade de horas trabalhadas, veja que agora eu vou ignorar essas duas e vou olhar só a primeira. Aumento o número de horas. Bom, se eu trabalho mais horas, eu vou precisar de menos máquinas para trabalhar, porque cada uma está trabalhando mais horas. Então, eu diminuo o número de máquinas. Ignoro a primeira coluna, eu vou olhar para a terceira. Aumento o número de horas. Eu vou precisar trabalhar menos dias, porque eu estou trabalhando mais horas por dia. Beleza, estou diminuindo o número de dias. Ignoro a primeira e a terceira, vou olhar para a quarta. Aumento o número de horas. Se eu estou trabalhando mais horas, eu vou imprimir mais folhas. Então, aumento o número de folhas. Então, veja que essa grandeza é diretamente proporcional ao número de folhas, mas é inversamente proporcional ao número de dias e ao número de máquinas. Então, a gente já viu que para a gente transformar uma em outra, é só inverter os valores da coluna. Então, eu inverto aqui, veja. O que estava inversamente proporcional, eu inverti os valores da coluna, eu transformei em diretamente proporcional. Agora que é tudo diretamente proporcional, professora, você já me explicou como é que resolve isso aí. É só sair multiplicando em x que tá tudo certo. É e não é. Porque, veja que, se eu sair multiplicando em x com esse daqui, eu tô ignorando todas as informações. Observe, é muito importante considerar todas as informações do problema. Então, eu vou multiplicar em x, quer dizer, cruzando a linha, mas o x que eu vou multiplicar, que é a minha variável de interesse, vai multiplicar não só com o primeiro, mas com todos os elementos que não estão na mesma coluna que ele. Eu estou fazendo a regra de 3 em x, observe, só que com todos os elementos ao mesmo tempo. Da mesma maneira, o 10, o elemento de cima da coluna, vai estar multiplicando em x com todos os elementos ao mesmo tempo. E aí eu faço a igualdade entre a multiplicação entre as setas em verde e as setas em vermelho. Se eu for daltônico, eu sinto muito, mas tem setas em verde e tem setas em vermelho. Então, aqui eu teria 2 vezes x, vezes 6, vezes 2, 240 mil. E aí, 10 vezes 3, vezes 4, vezes 480 mil. Você pode sair multiplicando loucamente para você achar o resultado. Porém, eu recomendo que não. Eu recomendo que você manipule essa expressão aqui. Eu coloquei aqui a maneira como eu gosto de calcular. Veja, eu isolei o x e criei uma fração. Para fração, a gente sabe simplificar. É muito melhor você simplificar a fração e evitar multiplicações grandes, porque quanto maior a multiplicação, maior a chance de errar. E é o que eu falei para vocês. No Enem, no vestibular, não dê chance pro teu erro. Não dê chance, você fala, isso daqui é um número grande, eu posso errar, mas eu não... Não dê chance, entendeu? Se dá para eliminar esse processo, elimine. Então eu tenho aqui um quociente de um produto... quociente de produtos, vamos colocar assim, eu posso ir simplificando. Eu observo aqui 4 vezes 3 e 6 vezes 2, 12 e 12. Então, corto ali tudo. Multiplicando, como está tudo multiplicando, eu olho os zeros, eu posso cortar os zeros em cima e embaixo. 48 e 24, 48 é o dobro de 24. Corto os 2, sobrou 2 em cima, 10 vezes 2, 20 horas por dia. Muito mais fácil de multiplicar, de multiplicar 2 vezes 10 do que todas aquelas monte de coisas e depois de dividir esse mundaréu de coisas aí. Até pensando que você não vai ter calculadora. Não adianta você fazer esse exemplo em casa, multiplicando tudo com calculadora e chegando em 20, chegar lá na hora do Enem e você não saber manipular. Vocês viram que regra de 3 é bem simples, na verdade, é tudo você descobrir se é diretamente proporcional, inversamente proporcional, encontrar a relação entre as variáveis, às vezes ler o enunciado e tirar as informações, montar as relações. Não tem nada muito complexo. Nessa aula aqui é especialmente importante vocês assistirem a aula de resolução de exercícios. Você está vendo no dia de postagem dessa aula, a aula de resolução sai amanhã. Se não, vai sair no outro... Né? Se não, já saiu, na verdade, a aula de resolução de exercícios. Então, assistam, é muito importante a regra de 3. Eu já falei que é importante a regra de 3? Eu não sei se eu falei que é importante a regra de 3, mas é muito importante. Então, né, são vários conceitinhos aí em cima de regra de 3, mas não se preocupem, porque você, aluno do Vai Cair na Prova, você está preparadíssimo para a regra de 3. Inversamente proporcional, diretamente... É tudo muito simples, é tudo a mesma coisa. Que é a regra de 3, multiplicar cruzando, multiplicar em linha, tudo aquelas regrinhas ali. Vocês vão ver que quando a gente fazer exercícios na próxima aula, na aula de resolução, tem alguns detalhes, né? A regra de 3, ela vem escondida no enunciado de um exercício, em um texto, porque eles adoram textos, né, no vestibular, no Enem. Então, vocês vão ver que muitas vezes a gente não precisa montar explicitamente a regra de 3, usando a lógica já vai ser mais do que possível a gente determinar tudo isso, tá? Então, recomendo, assistam a aula de exercícios, é muito importante. Regra de 3 é muito importante, beleza? Então, nós nos vemos na próxima. Obrigado pela atenção nessa aula. Regra de 3 é muito importante, não se esqueça que regra de 3 é muito importante, beleza? Até a próxima aula de exercícios. Beijinhos para você.